Uma semana decisiva para as pretensões do Inter no Campeonato Gaúcho e também no primeiro semestre, principalmente no que diz respeito a contratações. Tem muita coisa para a gente falar agora sobre o Colorado, mas então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube. O Colorado que tem muita coisa rolando, né? Muita coisa acontecendo nos bastidores e a gente precisa trocar uma ideia, principalmente a respeito de reforços, a respeito de janela de transferências, a respeito da semana, inclusive decisiva para inscrever jogadores do Gauchão. Tem bastante coisa, como eu disse, para a gente pegar e entender aqui o futuro do Internacional. Então faz o seguinte, fica comigo até o finalzinho do vídeo. Olha aqui, ó, colinha tá cheia. Tem bastante coisa aqui, bastante assunto. Então fica comigo até o final do vídeo, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto pra gente pegar e saber mais do nosso Inter. Eu quero falar com você sobre algumas coisas, tá? Primeiro de tudo, eu quero falar com você sobre o Arangues. Porque olha só, o Inter, ele noticia no site oficial, nas redes oficiais do clube, que está fechado com o Arangues. O chileno que volta, então, né, 33 anos, volta após, olha, 2015, né? São quase 10 anos, é uma década quase que o Arangues está fora do Beira-Rio. Mas a gente sabe que joga demais, a gente sabe que em forma tem muita vaga nesse time do Mano Menezes. A questão é estar em forma, né? Não joga desde outubro. Não joga desde outubro. E aí a gente precisa fazer algumas questões e algumas ponderações, tá? Olha só, por que o Inter não está, vamos dizer assim, pressionando o Baier? Porque o Arangues ele precisa de uma pré-temporada. O Arangues precisa de um tempo para voltar a ficar em forma. E então ter a possibilidade de render o que a gente sabe que ele rende no time do Mano Menezes. Nesse quesito, o Baier, malandro que só ele, em vez de liberar o Arangues como se dizia, que o próprio André Cury, né, que é o empresário do jogador, dizia que o Baier liberaria ele, o Baier pediu dinheiro para o Internacional para antecipar a saída dele agora nessa temporada. O que o Baier disse? O Baier disse o seguinte, pô, mas se o cara vai fazer uma pré-temporada e vai voltar a tempo de jogar em abril, por exemplo, então ele fica aqui, joga abril e maio, quando acaba o alemão, e daí eu libero ele para vocês mais cedo, sem problema nenhum. O contrato dele vai até final de junho, então aí a gente fica no elas por elas, fica todo mundo feliz. E obviamente não era o que o Inter queria, né? O que me disseram? O Arangues está trabalhando, o André Cury vai trabalhar para a expectativa de trazer ele para cá o mais rápido possível. O mais rápido possível o Arangues vir para o Brasil para treinar com os preparadores do Inter, com toda a equipe do Mano Menezes. Essa é a principal, vamos dizer assim, informação de bastidor sobre o Arangues neste momento. Se a gente levar em consideração que ele, então, estaria apto para jogar as oitavas da Libertadores e a partir da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, bom, daí é um bom reforço para um segundo semestre. E principalmente, se tiver em forma, né, se conseguir fazer ali toda a preparação que ele quer fazer aqui no Brasil, consiga fazer na Alemanha. Esse é o ponto 1. Tá? Então não se surpreendam se o Arangues aparecer aqui ainda antes da janela do Brasil fechar, a janela que fecha dia 4 de abril. Tá? Esse é o ponto do Arangues. O ponto do Luiz Adriano. O Luiz Adriano também já assinou um pré-contrato com o Internacional, só que o Inter não anunciou isso ainda porque quer a liberação do Antalyaspor. E esta semana também seria decisiva para o Luiz Adriano fazer isso. Inclusive já tem informações até que pessoas ligadas ao Luiz Adriano que moram com ele na Turquia já teriam comprado passagem, já estariam vindo para cá para depois já estar tudo tranquilo, tudo normalizado para quando o Luiz Adriano chegar aqui. Esta semana, inclusive, seria o anúncio do Luiz Adriano como retorno, então, para o clube que fez dele campeão do mundo, né? Em 2006, ele fez, inclusive, um dos gols da semifinal contra o Al-Ahly, né? 2-1, um do Alexandre Pato e um do Luiz Adriano. Falei para vocês aqui ontem quanto vai ganhar, as questões do salário de produtividade, tá aqui em cima, depois dá uma procurada, tá? Mas então, o Luiz Adriano seria
anunciado essa semana para depois, até sexta-feira, dia 24, ser inscrito no Campeonato Gaúcho, estar no bid também da CBF, precisa, né? E aí, então, ser anunciado como reforço também e até poder jogar Campeonato Gaúcho, estar disponível no Grenal e tudo mais. Esse é o ponto do Luiz Adriano. O ponto agora muito importante, tá? O Nico Hernandes, esse é um zagueiro que está no Atlético Paranaense, também deve rescindir o seu contrato agora essa semana. Ele está em atividade lá, é um zagueiro de 25 anos colombiano, tá? Ele joga tanto de zagueiro pela esquerda quanto de lateral esquerdo. Ele é visto como um cara mais polivalente e também é visto como um cara de força e de boa chegada no 1 por 1, né? De boa combatividade no X1, como gostam de chamar. Então é um cara que vem para grupo, obviamente não é um reforço de titularidade, mas o Inter precisa ter mais zagueiros, principalmente porque o Gabriel Mercado, o Rodrigo Moledo já estão com 36 anos, né? Vão fazer 36 anos, vão ser com certeza muito exigidos ao longo de toda a competição, todas as competições que o Internacional vai jogar esse ano. Tem muito jogo, já falei para vocês aqui, a gente pode passar de 70 jogos na temporada, então precisa ter vamos dizer assim, um leque maior, né, de opções do Mano Menezes. Lembrando que a gente tem também o Felipe, que também joga pela esquerda, da base, que subiu agora, né, foi alçado aos profissionais agora nesse ano pelo Mano Menezes. Tem o Vitão, que é uma questão ainda que é se vai comprar, se não vai, se vai continuar a normativa da FIFA ou não. E também tem o Igor Gomes para completar aí os defensores do Mano Menezes. Se a gente pegar aí agora o Nico Hernandes junto, tá? A gente ficaria com 5 estrangeiros. 5 estrangeiros. Hoje são 4 porque oficialmente o Inter ainda não anunciou o Nico, tá? É aqui, ó, Mercado, Bustos, Depena, o Nico e o Arangues. E aí seriam 5. E lembrando, né, como a CBF ampliou o número de estrangeiros, então o Internacional com o Ener Valencia, por exemplo, e o Cuejar ficariam com os 7. Mas isso é para competições nacionais. Se a gente for avaliar que competições internacionais, como por exemplo Copa Libertadores, não tem limite de estrangeiros, o Inter provavelmente pode, de repente, pensar em aumentar essa cota. Porque olha só. Uma pessoa me disse ontem o seguinte, ó, o Ernest, o presidente ele não viajou para a Europa, né, para contratar só o Arangues e o Luiz Adriano, né? Ele foi lá para falar com o Ener Valencia, foi lá para falar com o Cuejar, mas tem outras questões aí que tá meio incipiente, tá? Por exemplo, o Alan Patrick não tem um reserva hoje. O Alan Patrick, o Inter precisa de um reserva para o Alan Patrick, precisa de um meia, e o Inter não tem esse meia. Então, tá um zum também de que o presidente teria ido para a Europa para dar uma olhada em meias. E aqui a gente já tinha falado sobre isso na semana agora que passou, que o Inter liberou 4 milhões na folha. Então daria para apostar tranquilamente no Ener Valencia, no Cuejar, agora o próprio Arangues que está voltando por 650 mil, o Luiz Adriano que tem essas produtividades que pode chegar também 500 mil para cima. Então, nesse sentido, em termos de grana, em termos de valores, o Inter teria como pegar e bancar salários. Então, mais uma vez que a gente teria que pensar, o Inter vai aposta em jogadores em final de contrato e aí só paga luvas, só paga os dividendos mensais, não paga para os clubes dos jogadores. E é por isso, inclusive, que está se falando pouco no Ener Valencia. É por isso que, inclusive, está se cuidando muito o que se fala sobre o Ener Valencia, porque ele não quer sair mal do Fenerbahçe, porque é um jogador muito bem querido lá, a torcida gosta muito, é um dos líderes do grupo e tal, e ele não gostaria de sair mal, né, nesse sentido. Então, ele tem um contrato até o meio do ano agora, não decidiu ainda se vai renovar ou não, e o que se sabe dos bastidores é que não só o Inter está otimista, mas que ele também balançou com a oferta do Inter. O Inter ofereceu 3 anos de contrato para ele tem 33. Basicamente viria para cá para fazer o último contrato e inclusive ficar num contexto de Libertadores, num contexto de América do Sul, muito próximo, né, ao Equador, inclusive, da família e tudo mais, seria muito mais fácil do que uma Europa, por exemplo, né? E o Cuejar é outro, que tenta a sua liberação agora ainda, tá, para essa janela de abril. O Cuejar também tenta para essa janela de abril, ainda que a gente já falou sobre isso, né? O Inter cogita sim esperar o Cuejar para a janela que abre em junho, 3 de junho, para o segundo semestre, então a janela do Brasil, beleza?
Se tu chegou até aqui, cara, vou te agradecer demais, tá? Faz o seguinte, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e também entra lá em kto.com para botar um dinheirinho no bolso, na conta do sueco. Se tu usar o cupom Ernest, tu ganha 20% de free bet no teu primeiro cadastro, lá no teu primeiro depósito, beleza? Tamo junto, um forte abraço. Tchau.